Pessoal, aqui no Entre Amigos, João Paulo Araújo, ex-árbitro, inclusive da FIFA, né, João? Sem dúvida. A gente sempre começa na cidade da gente, na várzea, né? E depois você vai galgando patamares mais altos. Foi o que aconteceu comigo. Como é que foi que começou, João? Então, rapaz, eu, na verdade, comecei tudo por causa de uma brincadeira, né? Comecei a apitar jogo, eu jogava futebol, né? Porque todo árbitro, ele é frustrado. Que ele gostaria de ser, na verdade, jogador de futebol. Pelo menos era na minha época. Como... E pior que acho que é verdade, né? Não, é verdade, sem dúvida. E como não foi possível, então eu passei a apitar. E as pessoas também começaram a gostar de ver eu apitando. Aí eu fui fazer o curso na federação. Comecei aqui na cidade e fui fazer o curso na federação. Muitos anos apitando terceira divisão, né? Até que um dia eu pedi uma oportunidade, porque eu já não aguentava mais bandeirar jogo. Eu falei, olha, eu quero uma oportunidade. E me deram essa oportunidade num jogo que aconteceu em Americana, entre Rio Branco e Seleção Brasileira de Júniors. E nessa Seleção Brasileira de Júniors, jogava simplesmente Dunga, Romário, Bebeto, Dida, que foi um grande lateral esquerdo, Tafarel era o goleiro, simplesmente isso. Que coisa, não? E dá aquela tremedeira assim, João? Não, então, na época eles eram todos, tinham 20 anos, né? A seleção era sub-20. Então, claro, me deu a tremedeira porque foi o primeiro jogo que eu fui apitar, né? E me saí muito bem nesse jogo e a partir daí, então, não deixei mais o apito. Passei a apitar muito mais do que bandeirar. Hoje, você faz exatamente o que hoje, João? Hoje eu sou professor de Educação Física na Fundação Municipal de Ensino, uma escola de engenharia, Nocotip, na verdade, professor. E trabalho como coordenador dos laboratórios do curso de mecânica, do curso de mecânica na escola de engenharia. Bom, e como é que é, de repente, como hoje está acontecendo aqui, você aqui no Barão de Serra Negra, vendo o campo, aí como é que é essa emoção, né? Não, a gente sempre, é sempre uma emoção muito grande de você voltar a um campo de futebol. Já que a minha vida, praticamente, grande parte da minha vida, eu vivi no campo de futebol, apitando o jogo e fazendo outras coisas também, né? Então, eu acho que é interessantíssimo voltar aqui. Agora, eu venho pouco no campo. Porque depois que eu parei de apitar o jogo e depois que eu deixei de ser dirigente esportivo, agora atualmente eu apenas sou conselheiro do 15, né? Depois que eu deixei de ser dirigente esportivo, eu venho pouco ao campo, não vou muito. Tá mais tranquilo. E nem jogo também na televisão, assisto muito. Comecei a assistir agora novamente. E achei interessantíssimo, porque tem algumas coisas que a gente faz na vida que a gente não se dá conta daquilo que você fez, né? Eu, por exemplo, ontem estava vendo as reportagens que antecediam o jogo do Palmeiras e São Paulo. E aí havia uma retrospectiva dos jogos, né, de Palmeiras e São Paulo. E 2 jogos passaram lá que eu apitei. Então eu me vi na televisão ontem, né? Eu achei assim interessante que a gente realmente faz parte da história do futebol. Isso é uma coisa muito boa. E na época que você estava em forma, tal, assim, que a gente não reclamava de subir aqui, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tinha 30 quilos a menos, simplesmente. Que agora, depois eu parei... Que quando eu apitava, foram 20 anos praticamente apitando o jogo, né? Esses 20 anos, eu todos os dias corria no mínimo 12 quilômetros. No mínimo. Quando eu apitava um jogo e sentia que não ia bem, então eu corria 15, 16, 17 no dia seguinte. Para que eu achava que tinha que estar sempre bem preparado para poder apitar cada vez melhor. E estudava bastante, que é importante também para você poder ter as regras e o regulamento dos campeonatos, tudo na cabeça. Porque você tem que tomar decisão rápida, né? Em fração de segundos você tem que tomar e tem que tomar a decisão certa. Na minha opinião, o maior craque que eu apitei foi o Djalminha, né? Djalminha era coisa de louco, o cara um domínio de bola, uma visão de jogo muito grande. Mas também de mundo, César Sampaio, Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno, apitei jogo dele, né? Apitei jogo. Então eu tive com as maiores estrelas do futebol, Rivaldo, né?
todos os jogadores aí que foram de seleção brasileira, porque eu fiz, na verdade, na minha época da arbitragem, os maiores clássicos brasileiros, né? E sul-americano, né? Como eu, Francescoli, Chilavert, e muitos outros grandes craques aí sul-americanos que eu também participei e apitei jogo deles. O tempo que eu fiquei na FIFA era um bom desempenho, então eles me escalavam muito. Então fiz jogos no Brasil e fora do Brasil, toda a América, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, todos esses países andei muito. Equador, aliás, e alguns desses países eu fui lá para apitar as decisões nacionais, inclusive. No Equador, na Colômbia, fui lá apitar decisões nacionais. Isso me deixou assim muito lisonjeado, né? Em que os países de fora me convidavam para fazer esses jogos. Voltando para cá, como é que era você no estádio, com Romário no campo, com Edmundo, vamos supor, com essas estrelas? Como é que era o trabalho lá dentro? Não, então, na verdade é o seguinte, que eu falo sempre, né? Eu falo, quando você joga uma peladinha aí, né? Como é que é o seu trato com o juiz e com os seus colegas, né? Então, xinga daqui, xinga de lá e tal. Não muda nada. O que muda, né? O que muda de uma pelada de um jogo profissional, o que muda é a qualidade técnica do jogo, né? Agora, os dizeres, todas as coisas, outras coisas que envolvem um jogo de futebol é a mesma coisa, não muda nada. Dava muito autógrafo em São Paulo, fora do Brasil, no aeroporto, era muito autógrafo, o pessoal vinha, era muito conhecido, né? Agora em Piracicaba nunca foi tanto. É incrível, né? É porque eu sou daqui. Filho da terra. Filho da terra, né? Aqui nunca foi. O pessoal aqui, né? Porque acho que também me via toda hora, né? Piracicaba não, mas fora de Piracicaba sempre teve bastante assédio, principalmente na época que eu estava na FIFA. Eu tinha, todo o jogo meu tinha um jeito próprio de apitar, que eu sorria muito, né? Então, com os jogadores, na hora ruim, na hora boa, eu estava sempre sorrindo. E isso então cativava muito aos jogadores, né? E os torcedores também. Então nunca tive grandes problemas com torcedores fora daqui, e além disso ainda eu era bastante assediado por eles. Nos restaurantes em São Paulo, comi muito de graça. Famoso, rico e tudo de graça. Não, rico eu não fiquei, infelizmente. Não, eu achei interessante, inclusive uma coisa que aconteceu, que eu fui num restaurante uma vez, em São Paulo, num restaurante famoso até lá, e paguei, né, com cheque. Aí, depois eu voltei, um ano depois, no mesmo restaurante, o cara veio mostrar o cheque pra mim, disse que ele guardou o cheque. Ele não tinha descontado, eu falei, então não desconta mais.